Queridos, Haris Cairene, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês. Mais uma lição, hoje a lição de número 5, a promessa de Deus, a promessa de salvação. Gente, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Eu estou um pouquinho rouco, devido aí o final de semana que foi bem ativo, mas graças a Deus estamos aqui gravando mais uma aula. Olha, mais uma vez eu pergunto para vocês, o que é promessa? O que é salvação? O homem é salvo de quê? Por que Deus criou um plano de salvação? Essas e outras perguntas nós poderíamos fazer para os nossos alunos e eu vou responder algumas aqui logo depois que você se inscrever no meu canal, Adalberto Teles, deixar o sininho ativo e compartilhar, curtir e comentar para todas as pessoas a respeito do canal Adalberto Teles. Mas agora, gente, vamos para o que interessa. O texto em classe é João capítulo 3, versículo 14 ao 21, um texto conhecidíssimo de todos. Aí você tem João 3,16, que é a base para todos nós, de salvação também, é o texto áureo de toda a Bíblia. Palavras-chave: Jesus, promessa e salvação. Botei Jesus porque sem Jesus não tem salvação e sem Jesus também não tem promessa. Então Jesus é palavra-chave dessa lição, lição 5. Introdução. Todas as promessas de Deus estão direcionadas para a mais importante de todas, a promessa de salvação. Na história salvífica, o Senhor Deus tem demonstrado o seu amor e a sua vontade em salvar a humanidade. É preciso haver da parte do homem o desejo de querer se encontrar com Deus ou com Ele, pois somente Jesus tem palavras de vida eterna e é isso que nos afirma João 3,16. Queridos, o ser humano, o homem é ser de decisão. O homem também tem que decidir. O homem também tem que se entregar a Deus para que esse processo salvífico inicia-se na vida da pessoa. Então, Deus ama o mundo todo, Deus salva, Deus chama, mas a pessoa tem que responder positivamente. Então, é claro que todas as promessas estão direcionadas para essa. Essa é a mais importante. A Bíblia diz que lá no passado, todos eles morreram aguardando a promessa. Isso quebra a ideia de que quem tem promessa não morre. Morre sim. E aonde é que se resume todas essas promessas? Na salvação. O caso de uma pessoa ter partido para o Senhor aqui, não cumpriu a promessa. Claro que cumpriu, ela está vinculada à salvação. Não adianta nada, gente. Todas as promessas se cumprir, a pessoa ainda ser condenada. O que se cumpriu então? Nada. Agora, quando tudo se resume na salvação, aí a promessa foi real e cumprida. Primeira grande sessão, a promessa da salvação. Primeira subseção, uma maravilhosa salvação. A salvação é um dos temas centrais da fé cristã. E sua promessa é descrita na Bíblia como uma obra divina, repleta de amor, graça e misericórdia. Vamos explorar aí os aspectos fundamentais que caracterizam essa maravilhosa salvação. A salvação é oferecida por meio da graça, não pelos méritos humanos. Em Efésios 2, 8 e 9 lemos: pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é um tema central. A Bíblia está voltada também para ela.
A salvação tem alguns aspectos fundamentais, e um deles é a questão da fé, a questão da graça. Então, a salvação é ofertada pelo um dom imerecido da parte de Deus, e ela aí vem por meio da fé, ou seja, a graça, a salvação vem por meio da fé. O interessante, o verbo salvar é sodizo no grego, e a palavra salvação, soteria, soter, né? Soteria, que significa salvação. Então, a salvação ela é dada por Deus, salvação oferecida pela graça, que é um favor imerecido. O homem recebe sem fazer nada num certo sentido, de obra, de sacrifício, de trabalho. Não é Deus, não é nós que fazemos, mas é Ele. A única coisa é sermos seres de decisão. Nós temos que decidir. A salvação implica em ser libertado do pecado e da morte. Romanos 6:23 afirma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a salvação é a libertação do pecado, que é a pior prisão, é a pior cadeia. E aí o salário dessa prisão, desse pecado, é a morte. As pessoas estão mortas. E as pessoas só podem ser ressuscitadas se aceitarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A base da salvação é o sacrifício de Jesus na cruz. Gente, não precisa de mais nada. Não existe nada que complemente o sacrifício vicário de Jesus. Ele morreu uma única vez para que nós pudéssemos ser salvos. Então não tem que ficar fazendo nenhum outro tipo de subterfúgio. Não precisa fazer mais nada a não ser crer e receber essa graça. Então a salvação ela vem por meio desse sacrifício vicário. O sangue de Jesus na cruz do Calvário perdoou os nossos pecados e nos deu condições de vida eterna. Em João 3,16 é dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos aqui alguns verbos, né? Deus, ele amou, ele deu, para que as pessoas creiam, não pereçam e tenham a vida eterna. Então, primeiro é a ação de Deus amar. Deus é ser, Deus é amor, como a própria Bíblia diz. Alguém quando ama, ela doa, ela se doa. Foi o que Deus fez. Deus amou e doou o seu filho. Doou para quê? Para que as pessoas creiam nele. E creiam nele, acaba o sofrimento do pecado por causa da morte. Não perecerão mais. E agora vão receber, adquirir, vão ter a vida eterna. Então, tudo isso parte do princípio de Deus amar. A ação salvífica de Deus começa pelo amor. E se nós estamos aqui, é porque Deus nos ama. E eu sempre falo, gente, na Trindade há uma relação de amor. O Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo, ele é o amor. Então, o primeiro ato para uma salvação é o amor e a doação. Deus ama e doa. Deus ama e dá o seu Filho, entrega o seu Filho para que nós parássemos de perecer, para que nós tivéssemos a vida eterna e para que creiamos nele. Então, tudo isso está debaixo do amor de Deus, que doou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. A salvação é oferecida a todos que reconhecem suas falhas e se arrependem. Porque a gente às vezes evangeliza e existem pessoas que não têm pecado. Não, eu não peco. Eu não fumo, não bebo, não mato, não roubo. As pessoas acham que só é esse tipo de pecado. Parece que não tem mentira, parece que não tem raiva, parece que não tem ódio, mágoa. Essas coisas não existem. Só beber, fumar, usar droga,
ser algum tipo de coisa assim que é pecado. Existem outros tipos de pecado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o amor de Deus. Ele está disposto a amar. Jesus está disposto a amar e a perdoar. A salvação não é apenas uma mudança de status, mas uma transformação de vida. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito por Paulo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A gente pode traduzir também como nova criação é, porque esse versículo está remetendo a Gênesis, quando fala da criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, olha a ação de Deus, gente, de Cristo, em querer transformar as pessoas, em querer salvar as pessoas. Deus está disposto, gente, a salvar as pessoas. A salvação reestabelece a relação do ser humano com Deus. Olha isso, gente. A salvação reestabelece a relação do homem com Deus, permitindo um relacionamento pessoal e íntimo. Eu lembro lá no Antigo Testamento, Isaías, Deus disse: Abraão é meu amigo. Deus quer ter amizade conosco, ele quer ser o nosso amigo, ele quer ser tudo nosso, ele quer ser, ele quer ter tudo de nós também para ele. Então, Deus quer ter uma intimidade muito profunda com seus servos, de maneira que as pessoas o conheçam, de tal forma que ele se manifeste a essas pessoas. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação implica em justificação, ela vem por meio da fé, logo traz paz com Deus, e isso por meio de Jesus Cristo. A promessa da salvação é a certeza da vida eterna com Deus. Em João 10,28, Jesus afirma: eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão ou de minha mão. A salvação traz esperança em tempos difíceis, como é expressado em Romanos 15,13. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, salvação, gente, traz tantos benefícios, traz paz, traz gozo, traz esperança, traz alegria, para que a gente também tenha uma esperança abundante. Então, a promessa de salvação, ela é a certeza de vida eterna, e vida eterna, gente, não é apenas viver para sempre, mas viver para sempre com qualidade de vida, sem doença, sem velhice, sem morte, sem tristeza, sem dor. Então, a gente percebe que é uma vivência eterna, mas com muita qualidade de vida. Segunda subseção, a obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, eu falei agora há pouco, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento de prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos, ou temos o livramento da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Então aqui temos os significados, que pode ser livramento da ira futura. Então, a palavra soteria, salvação, livramento, saúde, implica no Evangelho, nas Escrituras, no Novo Testamento, a salvação do pecado, a salvação da ira futura, a salvação de tudo aquilo que Deus traria contra o homem que não se arrepende dos seus pecados. Terceira subseção,
o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Gente, o único que é mediador entre Deus e os homens é Jesus de Nazaré, como diz Paulo a Timóteo. Ele é o único mediador, não tem mais ninguém. Foi ele o único que morreu na cruz do Calvário. Morreu para que todos pudessem ser salvos. Se fez pecador por nós, se fez maldito por nós, porque Deuteronômio diz: maldito todo aquele que subiu ao madeiro. Então ele passou tudo isso para que nós pudéssemos ter salvação. Então o Salvador é ele, a gente tem que estar apegado nele, não apegado a outras coisas, mas em Jesus, criar um sentimento, uma relação de muito amor, porque é isso que Deus está disposto também a fazer por nós. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego, soter, salvador, libertador, preservador, conservador. É isso que Jesus é. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. O perecer aqui não é que o sofrimento acabou nesse mundo, não, é perecer na condenação eterna. Por mais que alguns digam que morreu aqui acabou, a Bíblia diz que o homem foi ordenado morrer uma só vez e segue-se depois juízo. Está vindo aí um juízo. Por mais que alguns tenham por tardia, Deus irá trazer o juízo, ele julgará até os anjos caídos e nós junto com ele. Então é preciso, é de suma importância permanecer na fé. Não existe esse negócio de salvo hoje, salvo para sempre. Tem que perseverar até o fim, não pode voltar atrás. Jesus, ele é o Salvador, mas é necessário uma permanência, é necessário perseverar até o fim. Segunda grande seção, a natureza da promessa de salvação. Primeira subseção, justificação. A justificação é um conceito central na teologia cristã que se refere ao ato pelo qual Deus declara o pecador justo em virtude da fé em Cristo Jesus. Lembra de Romanos, sendo, pois, justificado pela fé. Não é obra tua, não é ato teu, é a fé vem de Deus e pela fé nós somos justificados, passamos a ser justos e não há mais nenhuma condenação de pecado sobre nossas vidas. Essa doutrina é crucial para a compreensão da salvação e tem implicações profundas na vida espiritual dos crentes. Gente, pensa em ter noite de paz. Pensa em tudo estar sendo um revolto terrível e você ter paz. Nada te condena, sua mente está voltada para a palavra. Jesus te deu uma paz, uma tranquilidade tão grande por causa da justificação. A justificação é uma declaração judicial de Deus, que reconhece o pecador como justo. Por isso que a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecados vós tendes o advogado que é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Essa declaração não se baseia em méritos pessoais. Não é o que eu faço, não é quem eu sou, mas é quem ele é e o que ele faz. Mas na obra redentora de Cristo. Romanos 3,24 nos ensina que somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos é, na verdade, a carta, tanto ela como Gálatas, trabalha, mas mais Romano, muito a ideia da justificação. E aí a gente percebe a justificação pela fé, que vem por meio de Jesus Cristo, por meio de sua palavra. Quando uma pessoa é justificada, seu status diante de Deus muda. Ela passa de pecadora a justificada.
sendo recebida como parte da família de Deus. Então, Deus não me vê mais como pecador. Deus me vê como alguém justificado por causa do sangue de Jesus. Gálatas 2,16 afirma que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É Jesus Cristo, irmão, por meio da fé, que vai nos justificar. A lei não justifica ninguém, pelo contrário, ela aponta o pecado, ela descobre o pecado, ela revela o pecado. A partir da lei, o homem sabe que é pecador, e a partir da graça, o homem sabe que é justificado. A justificação é possível por causa do sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Não fiquem em igrejas que não coloquem Jesus como a base central da salvação. Aleluia! Como o centro da nossa vida eterna. Jesus é o sacrifício vicário expiatório que por uma vez só perdoou os nossos pecados. Se Jesus não for a base central de sua igreja, se Jesus não for o único salvador, se alguém impõe qualquer outra coisa, essa igreja não é de Jesus, porque a igreja de Jesus, ela vai entender que ela não precisa fazer nada, nenhuma obra, nenhuma ação para que seja salvo, porque a salvação é única e exclusivamente transmitida por Jesus de Nazaré. Então ele é essa fonte para nós. A morte de Cristo paga a penalidade do pecado, permitindo que os crentes sejam considerados justos. É a morte, e aqui eu vou um pouco mais além, é a vida, o nascimento de Jesus e toda a sua vida, é a morte de Jesus e a ressurreição são a base. Os evangelhos começam falando do reino que chegou a nós, Paulo começa a pregar o Cristo crucificado, e agora também ele vai manter a sua fé no Cristo ressuscitado. É nesse Cristo que nós cremos, que chegou, anunciou a vida eterna, anunciou o reino. Entra Paulo, anuncia o Cristo crucificado porque ele é morto na cruz, e agora Paulo crê na ressurreição, o Cristo ressurreto, porque se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé não é a nossa fé é vã. Se ele não ressuscitou, se ele não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Então ele é a base de toda a história salvífica, é Jesus. Romanos 5,9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu nome, seremos por ele salvos da ira. A justificação se dá pela fé em Cristo, não por obras ou rituais. Não deixe que as pessoas imponham isso sobre você. Salvação é pela graça, gente. Justificação é pela fé em Cristo Jesus. Em Efésios 2, 8, 9, é enfatizado que a salvação é pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie. Ninguém, irmãos, ninguém pode se gloriar porque é salvo. Duas experiências e três implicações da justificação. Isso ainda está em um dos tópicos. Recebendo a justificação. Para receber a justificação, é necessário reconhecer a própria condição de pecado ou de pecador e confiar em Cristo como Salvador. Transformação interior. A justificação não é apenas uma mudança de status, mas também inicia uma transformação interna. Ela muda o camarada. Olha quantos testemunhos de transformação, de mudança de vida, de personalidade, de caráter. Paz com Deus. A justificação resulta em paz com Deus. Por quê? Porque quando a gente se inclina para a carne, é inimizade. Então o homem, quando justificado, ele tem paz com Deus, para contrastar no que, quando cai na carne, ele fica inimigo de Deus. Liberdade do pecado. A justificação traz liberdade do domínio do pecado. A droga não te domina mais. O pecado não te domina mais. A prostituição não te domina mais. O homossexualismo não te domina mais. Nada te domina mais, a não ser o poder inefável de Jesus de Nazaré. Tudo é autossuficiente em Deus, porque ele é autossuficiente. Então a salvação é autossuficiente em Deus. É ele que tem essa capacidade de dar salvação às nossas vidas.
Esperança da glória. A justificação assegura ao crente a esperança da glória futura, porque justificados, só os justos herdarão a vida eterna. A própria Bíblia diz isso, que os justos herdarão o reino dos céus. Segunda subseção, regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada no novo nascimento, no mesmo capítulo. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. É Ele que vai trabalhando, é Ele que vai mudando, é Ele que vai moldando, é Ele que vai regenerando a pessoa. E aqui vocês podem até ver, aqui na imagem que dá essa ideia, algo novo nasce, então regenera. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Então, é a partir dessa intimidade, dessa relação, desse encontro com Deus, que a gente vai fazer parte agora desse novo povo de Deus, e a esse novo povo de Deus nós temos a vida eterna, e a vida eterna é essa, que todos creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Terceira subseção, santificação. Então vocês observem que a obra salvífica de Jesus causa em nós justificação, regeneração, santificação. Poderíamos falar também da conversão, porque a pessoa é convertida, e aí muitos vão usar o termo metanoia, ou verbo metanoel. Lá no Antigo Testamento é o verbo shuv, que dá uma ideia muito mais profunda de voltar, converter, arrepender, do que o metanoel e o metanoia do Novo Testamento. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional. Ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, ou seja, a salvação é imediata, é posicional, e a salvação também acontece de maneira progressiva, todo dia. A luz do justo é como a aurora, vai brilhando, até chegar dia perfeito. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14. Esse processo ocorre até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Espírito, alma e corpo, tudo é santificado, tudo é justificado, tudo é regenerado, tudo é santificado pelo poder transformador da salvação que há em Cristo Jesus. Gente, Jesus é um marco tão profundo que até a história foi impactada a ponto da gente ter antes de Cristo e depois de Cristo. Tanto ateus como qualquer outra pessoa sempre vai falar que a história está dentro desse contexto. E Jesus realmente esteve nessa terra e deu o direito de salvação, porque a Bíblia diz, mas todos quanto creram nele, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. É o que nós somos. A base da promessa de salvação é Cristo. A promessa de salvação é um dos pilares da fé cristã. E sua base inabalável é Jesus Cristo. Essa verdade é expressa de várias maneiras nas Escrituras, mostrando que sem Cristo não há esperança de salvação. Sem Jesus, gente, não tem nada, acabou, esquece salvação. Jesus
ao oferecer sua vida como sacrifício, cumpriu as exigências da justiça divina e se tornou o único meio de salvação. Não tem outro mediador, é Ele. Jesus é a base. A Bíblia diz: ninguém coloque outro fundamento, porque ele já foi posto. O fundamento é Jesus. Ele é o cumprimento de tudo isso. Sem Jesus não tem salvação. E ele que oferta, ele que cumpre todas essas promessas. Em João 14,6, ele declarou, ou ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação sublinha que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Não tem um caminho, não tem uma vida, não tem uma verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então ele é, não tem outra solução. É apenas Jesus de Nazaré. É ele que sustenta a salvação na vida do crente, é ele que sustenta a igreja, é ele que sustenta toda a criação, porque é ele a esperança de salvação. A salvação é parte da nova aliança estabelecida por Cristo, como escrito ou como descrito em Lucas 22:20. Este é o cálice da nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Através desta aliança, todos aqueles que creem em Cristo têm acesso à salvação e ao perdão dos pecados. Quem derramou o sangue para a nova aliança foi Jesus. Então é o sangue da aliança. É esse sangue que é derramado por nós, que perdoa os nossos pecados, que cria uma aliança nova e que nos dá o direito de salvação. A promessa de salvação é garantida pela fidelidade de Cristo, porque ele foi fiel a Deus em tudo, gente. Em Romanos 8, 38, 39, Paulo afirma que nada pode nos separar, ou nada pode separar os crentes do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso assegura que a salvação é segura para aqueles que verdadeiramente creem nele. Então, nada pode separar, a não ser você mesmo, a não ser que você se desvie, que você se distancie, que você largue a Jesus. Mas eu te convido a permanecer nele, te convido a ficar nele. Não há salvação em outra pessoa, não há palavra de vida eterna em mais ninguém, apenas em Jesus. Ele é o único Salvador e ele é o amor, gente. Jesus está em Jesus, é a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida. Embora a salvação seja um dom, a perseverança na fé é fundamental. Em Filipenses 1,6, Paulo escreve: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós a completará até o dia de Cristo Jesus. Essa promessa nos encoraja a manter a fé e a confiar que Deus completará sua obra em nós. Jesus não apenas é a base da salvação, mas também um exemplo de perseverança. Olha o quanto Jesus passou, o que ele sofreu. Em Hebreus 12, 1, 2, somos instruídos a fixar os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que suportou a cruz com alegria. Sua perseverança nos inspira a continuar firmes na fé, independente das dificuldades. Talvez você esteja doente, talvez você esteja com dor, talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja na prisão, talvez você esteja no hospital, talvez você esteja passando necessidade. Olhe para Jesus, ele é o exemplo. Olha o que ele sofreu. E ele é o autor e consumador da nossa fé. A salvação está pertinho, gente, de acontecer para todo sempre, porque ela já é uma realidade na nossa vida. Só falta um pouquinho de tempo para a salvação se concretizar por completo, a ponto de nós não passarmos mais por morte e mais por nada. A salvação está chegando. A apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus.
apostasia, doutrina, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Paulo falou aos Gálatas: estáis, pois, livre com a liberdade com que Cristo vos libertou, então não tornei-vos debaixo do jugo da servidão, não torneis debaixo do jugo da servidão. Então Cristo já nos libertou. Se sinta liberto, gente. Se nós realmente soubéssemos o que é estar liberto em Jesus, e a gente não precisava nem de culto de libertação como tem nas igrejas. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Está aí as passagens. A promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, porque ele tem também o cuidado da igreja, né, como pastor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. O que nos separa dessa ação concreta é só a morte ou arrebatamento. Acontecendo, gente, jamais nós estaremos em perigo de novo por causa das distâncias, do mundo, do pecado, ou seja lá o que for. Conclusão, gente, chegamos à parte final. A promessa e a segurança da salvação são fundamentos centrais da fé cristã. A salvação é uma dádiva de Deus, baseada na obra redentora de Cristo e na fidelidade divina. Essa segurança não apenas proporciona paz e esperança, mas também nos chama a viver de maneira digna dessa promessa, perseverando na fé e produzindo frutos que glorificam a Deus. Assim, a certeza da salvação se torna uma âncora, ankyros no grego, para a vida do crente, fortalecendo sua caminhada espiritual. Que Deus te abençoe, te preserve na salvação e que você persevere na fé e na salvação em Cristo Jesus. Curta, comente, compartilhe e até a próxima aula. Haris Kairene, um abraço.